Salve, salve pessoal, Igor Fagundes com mais um vídeo de pré-jogo com vocês. Amanhã, 12h15, o Barcelona vai jogar contra o Elche pelo Campeonato Espanhol. Aqueles joguinhos do Campeonato Espanhol que parece ser simples, mas é sempre enroscado, hein, Giovanni? Como é? Fala pessoal, Giovanni falando. Deixa aquele like, compartilha. Vamos pro jogo. Vamos pro vídeo. Pois é, pessoal. Amanhã a gente vai jogar contra o Elche, que é aquele time pequeno do Campeonato Espanhol. Só que, assim, esses jogos sempre são jogos complicados, né? E como o Barcelona está nessa fase de reformulação, está criando esse grupo novo, esse conjunto de jogadores novos, tem várias experiências que para esses jogadores são novidades. No mês de fevereiro, a gente estava conversando com o Giovanni, o Barcelona pegou jogos muito complicados, né? Contra times grandes do Campeonato Espanhol, jogou na Europa League contra o Napoli, e agora voltam aqueles jogos contra os times pequenos, que no papel, às vezes a pessoa que não acompanha muito, né, Giovanni, é pro time chegar e atropelar, né? Pro time chegar e atropelar. E de fato é para chegar e atropelar. Só que os jogos nunca são simples, né, cara? Nunca são simples contra esses times, velho. Exatamente. Para quem acha que a gente vai chegar e enfrentar um oponente morto na competição, tá errado, tá equivocado. Porque esse mesmo oponente fez jogos difíceis contra o Real Madrid. Dificultou eles na Copa do Rei e conseguiu um empate há 4, 5 jogos atrás. Sim. Contra o Real Madrid. Sim. Um empate em 2-2 e na Copa do Rei estava ganhando. Não, foi incrível o jogo da Copa do Rei. Foi pra prorrogação, o Elche fez prorrogação, 1-0, o Marcelo foi expulso e tomou a virada na prorrogação. Então, assim, é um time que tem as suas limitações, é um time menor do que o Barcelona, isso nem se compara, Sim. Mas tem seus pontos fortes. Esses pontos fortes mesmo que Chaves citou na coletiva, né? Que é um time que joga com 2 pontas clássicos, um time que aposta com passes longos, com contra-ataque. Se a gente pegar o jogo do primeiro turno, que Chaves já estava no comando do Barcelona, o Barcelona jogou com um esquema diferente, 3 zagueiros, 3 jogadores na frente da zaga, tal, assim. E assim, o jogo foi 3-2. O Barcelona de Xavi foi o que a gente falou da diferença do mês de janeiro para o mês de fevereiro. No mês de fevereiro vieram os resultados. Naquele jogo já contra o Elche, já fez uma partida muito redonda. 17 chutes contra poucos chutes do Elche, 72% de posse de bola. Mas o Elche pegou em 3 minutos, 2 contra-ataques, empatou o jogo. E aí Nico salvou a gente aos 85. Né? Então, assim, todo cuidado é pouco. A torcida adora encher os estádios quando vai jogar contra um time grande da Espanha. Empurra o adversário. E se o Barcelona não entrar ligado, é um problema. Esses jogos são perigosíssimos. Perigosíssimos, velho. Todo confronto contra Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, os times vão chegar dando a vida. Muito mais do que dariam a vida contra um Raio Vallecano. Sim. Ou contra o Sevilla, que o Elche, também na rodada passada, grande. Tomou 3-0 do Levante. Exatamente. Né? Aí a pessoa olha assim e fala, o Barcelona vai atropelar. Mas esses jogos são complicados. Mudando um pouco de assunto, pessoal, o Barcelona ontem fez a contratação de uma jovem promessa do futebol espanhol, Pablo Torre. O Barcelona pagou 5 milhões de variáveis e essa contratação foi efetivada ontem, então hoje na coletiva pré-jogo, Chaves foi perguntado sobre ele, e é um jogador que assim, a gente não conhecia, mas assim, tá entre aquelas promessas do Campeonato Espanhol, jogador de seleção de base já. Giovanni pesquisou os números dele pra gente, ele é jogador do Racing Santander, e assim, é mais uma boa aposta para a base do Barcelona pensando no futuro, né, Giovanni? Exatamente. É um jogador que vem por um valor teoricamente baixo, é um jogador de 18 anos que já é titular do time dele, mesmo sendo um time de terceira divisão, é um time profissional. Ele joga pela seleção sub-19 da Espanha já constantemente. E é um jogador que joga num time de terceira divisão que lidera o campeonato da terceira divisão. Lógico que a gente não acompanha os jogos do Racing, a gente também não vai... É jogador de meio campo, né? Meio campo, exatamente. Eu dei uma pesquisada só para saber números, de saber como é que o jogador jogava, posição preferida, essas coisas, mas eu já vi um monte de highlight dele nas redes sociais que a gente não convém. A gente não conhece o jogador, isso é um fato. Mas é um jogador de meio campo, podendo jogar também como um segundo atacante. É um jogador que tem, em 21 partidas pelo Racing, fez 6 gols e deu 6 assistências. Sim. É um número interessante.
para um jogador, principalmente que é um jogador de 18 anos. Eu acho que o Barcelona acerta muito na contratação, porque é um investimento de custo baixo, e se o jogador não vier a dar certo, eu acredito que a gente consiga recuperar pelo menos esse valor inicial. Exatamente, foi o que a gente estava falando. Poxa, é uma contratação para depois não acontecer aquelas coisas, né? Que explode alguém no Campeonato Espanhol, aí aparece aquela notícia maldosa no esporte, no mundo deportivo. Olha, o Barcelona teve a oportunidade de contratar esse jogador por 2 milhões no ano tal e descartou, né? Então, assim, quando o time ata esses jovens, a gente tem que acreditar que é uma aposta e, como o Giovanni falou, aquelas apostas seguras que, se der errado, o time consegue vender esse jogador, no mínimo pelo valor da contratação, né? Então a tendência desse jogador é sempre evoluir, né? Então vamos acreditar que tem um futuro bom pela frente por ser uma dessas joias, né? E ele vem para jogar no time B, então assim, Sim. Ele pode até ter minutos no nosso time principal, mas ele sabe que está sendo contratado para o time B. Sim. Ele sabe que ele vai ter que ganhar corpo e aprender a jogar o nosso jogo. E é isso, vamos embora. Vamos acreditar. Pois é, pessoal. Outro ponto que foi tocado na coletiva de Xavi hoje foi sobre a visita que Xavi fez na Alemanha para conversar com Haaland. Como a gente já falou, a gente não gosta muito de falar de rumores aqui no canal, mas Xavi não desmentiu. De fato teve essa viagem, de fato teve essa conversa com Haaland. Xavi falou na coletiva, só que, óbvio, ele não vai dar detalhes sobre a conversa, só falou que o time sempre está procurando se reforçar, né? E baseado nisso, foi perguntado para ele sobre a contratações de jogadores desse calibre, né? Tanto de futebolisticamente como midiático, que é o caso de Haaland e Mbappé. O benefício que esses jogadores podem trazer para a Liga, né, Giovanni? Que a gente tinha conversado sobre isso, que a La Liga tem perdido muito prestígio, né? Que antigamente a gente tinha muito jogador craque, top da sua seleção, concentrado na La Liga, e a La Liga se perdeu, e Xavi vê com muito bons olhos esse tipo de contratação, né, velho? Não, com certeza. Antigamente a gente tinha, principalmente Real Madrid e Barcelona, com jogadores desfile de craques de nível altíssimo de outras seleções, tá? Jogadores alemães, jogadores franceses, no Barcelona, no Real Madrid, no Atlético de Madrid também. Só que você via jogadores de seleção espanhola jogando nos times intermediários ali. Você via grandes jogadores do Atlético Bilbao jogando, você via jogadores no Valência jogando na seleção espanhola. E isso a gente tem perdido. Hoje em dia a gente perde jogadores espanhóis para outras ligas. Daniel Olmo, os jogadores do Napoli lá, o Ferran. O Fabian. Como é? Como é o nome do cara, moço? Ruiz. Fabian Ruiz. Fabian Ruiz. Eu confundi com o Ferran Torres também, que estava no Manchester City. Isso, o Ferran Torres foi pro City. E voltou agora. Então, assim, para a nossa liga é importantíssimo essas contratações. Sim. Mesmo que não deem certo a longo prazo, traz uma negociação de valores para um campeonato que é muito importante para a gente. Fortalece os nossos times. E, no fundo, a gente que é torcedor do Barcelona há muito tempo, eu, por exemplo, acompanho o Barcelona desde 2002, quando o Riquelme foi contratado, que infelizmente não deu certo. O Riquelme foi o primeiro jogador assim que eu parava, ficava alucinado assistindo. A gente tinha um campeonato forte. Sim. Hoje, se eu falo para um colega meu que acompanha campeonatos europeus e eu falo assim, cara, vai ter um jogo interessante, vai ter um Sevilha e Betis. O cara vira para mim e fala, que isso, campeonato horroroso. Só tem Real Madrid e Barcelona. Não vejo de jeito nenhum. Porque a nossa liga hoje não é forte. Não se vende bem. O slogan da La Liga, há 10 anos atrás, 12 anos atrás, era a Liga das Estrelas. Entendeu? Então, era a liga dos grandes craques. A gente foi perdendo jogadores. A gente sabe que o poderio financeiro da Premier League é absurdo, a organização da Premier League é absurdo, mas Sim. Mesmo assim a La Liga tinha seu espaço muito forte. Então, essas contratações faz muito bem para o Campeonato Espanhol. Muito bem Exatamente. E se você for analisar, mesmo tendo perdido as estrelas, a gente não perdeu um campeonato competitivo. O nosso campeonato é competitivo. Sim. Lógico que tem 3 times que Isso é a falácia aí, né? Que a La Liga não Mas tanto é competitivo que nós, mesmo economicamente inferiores à Premier League, nós temos ainda finais de Champions, campeões de Champions
somando Real Madrid e Barcelona, Atlético de Madrid que sempre está ali em quartos de final e tal, e Liga Europa. Sevilha, Sim. Vila Real, são times Agora que sempre... Barcelona também. Agora o Barcelona, Liga Europa. Então, assim, as duas Betis está competições fortíssimo. continentais têm sempre os seus representantes espanhóis fazendo um ótimo trabalho. Exatamente. Mas mesmo assim, as pessoas não veem um campeonato como um campeonato forte. A chegada de jogadores como Mbappé e Haaland, tudo indica que serão os próximos jogadores para os próximos 10 anos, faz o campeonato ter uma visibilidade que a gente precisa. Sim, todo mundo agradece. Pois é, pessoal, como falei para vocês, amanhã 12h15 o Barcelona joga contra o Elche. Jogo complicado, vamos confiante, vamos arrancar o mês com força, que no final do mês tem o El Clássico, e em busca de vitórias para continuar nessa sequência positiva. Fala, pessoal, é isso aí. Mais um vídeo terminando. Muito obrigado, deixa o like, compartilha, deixa um comentário. Visca Barça. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.